Milionário surpreende ao acolher mendiga negra, expulsa que dá a volta por cima. Gal olhava para o céu, esperando que ele caísse. A chuva era fina, mas penetrante, e já sabia o que significava desabrigada. Seu mundo se desmantelou quando o proprietário do prédio decidiu transformar o lugar em mais um edifício luxuoso para os ricos. Ela tinha apenas algumas horas para sair, e as perguntas surgiam como tempestade. Para onde ir? Quem a ajudaria? Era uma luta para respirar. O calor e o medo a envolviam, e suas mãos tremiam enquanto ela carregava sua única mochila. Na esquina de uma rua iluminada pelo neon de uma galeria de arte, ela encontrou-se. Alto, charmoso, com um sorriso que parecia iluminar a noite. Ele era um mistério, um enigma de riqueza. O convite para entrar em sua mansão foi um choque. A mansão o clamava opulência. Mármore, lustres que brilhavam como estrelas, e cortinas tão finas que parecia que o vento poderia cortá-las. Por um momento, Gal duvidou. Estava se permitindo entrar naquela realidade? Mas sua necessidade era maior que o receio. Nos primeiros dias, ela se sentiu uma intrusa. Olhava para os objetos decorativos, imaginando quanto dera para ter apenas um deles. Mas enquanto a vida na mansão desenrolava, algo começou a mudar. Zia escutava, compartilhava suas dores de um passado que ninguém parecia conhecer. Uma tragédia envolvendo sua família que o tornara mais solidário do que arrogante. Ela se via em sua dor e, aos poucos, encontrava força para recomeçar, sonhando em entrar no mundo das joias, onde seu talento poderia brilhar. Contudo, em meio a esse renascimento, uma sombra se formava. Um colega de trabalho a observava. Seu olhar era frio e inquisidor. Ele não apenas descontava sua própria frustração em Gal, mas decidiu que ela não teria sucesso. Começou a espalhar rumores sobre ela, insinuando que sua presença na mansão era inadequada, que Zia a ajudava por compaixão, mas que ela não pertencia àquele mundo. Nesse momento, um conflito interno começou a se formar em Zi. Ele, que havia aberto as portas de sua vida, ansiava por proteger Gal, mas também sentia a pesada expectativa da família. A diferença entre eles era gritante. O amor que nascia entre eles esbarrava em limites sociais, muros invisíveis e rivalidades familiares. E numa noite fatídica, a pressão acendeu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Gal, enfurecida ao saber das traições de seu colega e das fofocas que circulavam, teve uma crise. Zi, que sempre teve o desejo de protegê-la, se viu em uma encruzilhada. Poderia apoiar Gal, mas isso significava desafiar sua própria família. Ele nunca havia amado alguém daquelas condições. O ar ao redor deles estava tenso, e Gal sentia uma mistura de orgulho e dor. A escolha era clara, mas pesada. Aceitar a mão estendida de Zi ou manter o orgulho de sua trajetória solitária? A sombra do passado anunciava que o caminho seria torto. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
A tensão pairava no ar, como eletricidade estática. Gal olhava para Zi, seus olhos refletindo a mistura de emoções, raiva, tristeza e uma pitada de esperança. Ela queria gritar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Queria então se afastar, mas a presença dele era um abrigo no meio daquele caos. Você não entende, Zi. Eu não preciso de sua compaixão. Ela disparou, a voz tremendo, ecoando pelo vasto salão da mansão. O vento batia contra as janelas, como se a própria casa estivesse ouvindo a conversa. O rosto dele estava pálido, como se estivesse enfrentando um vendaval emocional. Gal, por favor. Zi tentou se aproximar, mas ela recuou. No fundo, ele sabia que não poderia proteger Gal de tudo. E essa era a dor que o consumia. Foi então que tudo aconteceu. O celular de Zi vibrou com um estrondo, quebrando a tensão. Ele correu para pegar, e ao ver a tela, seus olhos se alargaram. As cores do rosto mudaram. Não, sussurrou. Logo em seguida, sua voz carregada de horror. Era um formato de mensagem que ele nunca esperaria receber. Gal olhou curiosa, sem entender o que estava acontecendo. O que é? O que foi? É sobre minha irmã. As palavras saíram pesadas, como se fosse uma confissão. O mundo ao redor parecia parar. Ela estava comigo naquela noite, quando tudo aconteceu. O incêndio, Gal. O incêndio que destruiu a vida dela e a vida de tantas outras pessoas. Como assim, Zi? Gal sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você está dizendo? Eu nunca falei porque não queria que você soubesse. Minha família, eles colocaram as coisas embaixo do tapete. A verdade é que o prédio que pegou fogo era uma propriedade nossa. Meu pai estava tentando encobrir a verdade. Fui eu quem sugeriu transformar o local em um condomínio. As palavras dele atingiram Gal como uma tempestade repentina. O choque estava gravado em seu rosto, e o salão da mansão sentiu-se maior, como se estivesse engolindo a atmosfera. Você estava envolvido nisso? As palavras saíram da boca dela com um misto de incredulidade e dor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zi tinha a expressão de um homem que acabara de descobrir que uma parte de sua própria alma estava perdida. Ele se virou, o olhar fixo na janela como se buscasse milagrosamente encontrar a verdade do lado de fora. Era só um projeto. Pensava que estaríamos ajudando. Mas não sabia que aquele lugar estava infestado de pessoas que realmente precisavam de proteção. Agora, tudo desmoronou. Estou tão perdido quanto você. Gal sentiu uma onda de emoções se agitar dentro dela. Ela estava ali, na mansão, porque Zi lhe oferecera um refúgio. Mas agora, aquelas paredes pareciam opressivas, carregadas de segredos e mentiras. Você me usou, Zi. Você se importava mais com sua imagem do que com as vidas que foram afetadas. E eu sou apenas um capricho para você. O clima esquentou de novo e um ruído repentino atrás deles fez com que os dois pulassem. A porta se abriu com um estrondo e Stephanie apareceu com um sorriso traiçoeiro. Olha quem decidiu entrar na festa. Ela trouxe nas mãos o envelope. Achei que vocês poderiam gostar de saber que a verdade sempre vem à tona. Antes que pudessem reagir, Stephanie rasgou o envelope e um conjunto de fotos escandalosas caiu no chão como folhas secas, desnudando segredos obscuros. Os olhos de Gal se arregalaram. A imagem de Zi entre pessoas feridas na cena do incêndio. O retrato da dor, do desespero. Isso vai ser muito divertido, Stephanie disse, a malícia evidente em seu olhar.
As palavras dela ecoaram pelo salão, e a dúvida agora pairava sobre Gal e Zi, como se os muros da mansão estivessem prestes a desmoronar junto com seus destinos. A real história estava se desdobrando, e a poucas palavras de decidir o futuro dela e de Zi, o chão poderia se abrir sob seus pés a qualquer momento. O silêncio caiu com um peso sobre os três. Gal olhava para as fotos espalhadas pelo chão, suas mãos tremendo em choque e confusão. A revelação de Zi a atingiu em cheio, mas agora as imagens arrastavam para outro abismo. O olhar de Stephanie era uma mistura de satisfação e desdém, como uma esfinge diante do destino de dois desavisados. As pessoas que estavam ali, elas eram reais, Zi. Ela sussurrou, a dor deixando sua voz rouca. E você estava preocupado com seu nome, com sua família, enquanto elas foram consumidas pelo fogo. Eles eram apenas números em uma estatística antes. Zi retrucou, sua voz se quebrando. Eu não sabia que seriam as vidas que minha família rugiu para apagar. Como eu poderia saber? Stephanie, com seu sorriso maligno, deu um passo à frente. Ah, mas isso não é tudo. Não é, gentilmente, garoto. Tem mais sobre esse lindo fogo que você não sabe. Ela gesticulou como se estivesse preparando um grande espetáculo. Você não ficaria surpreso em saber que alguém estava realmente trabalhando no prédio antes do incêndio? Gal franziu a testa, seu coração acelerando. O que você quer dizer? Você não sabia, enquanto você se refugiava nessa casa cheia de segredos? Alguém conhecido estava lá, antes que tudo queimasse. Stephanie soltou essa bomba, seus olhos brilhando como se tivesse revelado um tesouro. Alguém que se importava com o que acontecia. Alguém que poderia apontar o dedo diretamente para você, Gal. Gal sentiu o chão sob seus pés se desmanchar. Sombras de um passado distante começaram a dançar na sua mente. Ela sempre pensou que estava sozinha, mas agora a possibilidade de uma conexão com um incêndio, uma ligação entre seu passado e o de Zi, a deixam em estado de alerta. Quem? Quem era essa pessoa? Ela perguntou, a voz aquecida pelo medo. Stephanie sorriu, deixando a tensão crescer. É isso que você vai descobrir. Ou perder de vista. O que achava que sabia sobre todos à sua volta pode desmoronar em um instante. E sem mais explicações, ela se virou e saiu pela porta, o eco de seus passos se perdendo em um corredor vazio. Zi e Gal se entreolharam, o abismo de desconfiança crescendo entre eles. O olhar dele estava sombrio, inexpressivo. Gal, eu swear. Eu não sabia. Mesmo se eu tivesse escutado rumores, por que não pensei em você? Por que não conectei os pontos? Ela não sabia se poderia acreditar nele agora. Você é parte disso, Zi, sua família. Eu achava que tinha encontrado alguém que realmente se importava. Mas você é um produto de uma mentira. A voz dela subia, mas a imagem mais catastroficamente inesperada a atingia. Então, o que você quer fazer? Apenas fugir? A frustração de Zi transbordou. Era uma ferida profunda, e ambos sentiam o peso do mundo nas costas. Mas antes que pudesse haver uma resposta, um eco distante cortou a tensão. Um trovão não apenas estrondou lá fora, mas eclodiu sob seus pés. À medida que a fumaça começava a se dissipar, algo mais assustador começou a se formar na mente de Gal. Em um flash, a porta se abriu novamente. Mas não era Stephanie. Era outra mulher. Uma figura alta, com a pele escura e cabelos trançados.
Pare! Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Sua voz ecoava, como se já tivesse estado ali antes. Uma presença viva no meio dos dois. Mas uma estranha sensação de familiaridade a envolvia. Quem é você? Gal questionou, sentindo seu estômago revirar. A mulher tinha um brilho nos olhos que parecia se conectar diretamente com o dela. Algo entre medo e reconhecimento. Eu sou a irmã de alguém que você nunca conheceu. E você precisa entender que há muito mais nesse jogo do que pode ver. Aqueles que você ama estão neste tabuleiro e o incêndio foi apenas o começo. As palavras atingiram com a força de um mar revolto e tudo ao redor dela começou a girar. Será que ela tinha caído em uma teia muito mais complexa? Cada passo que deram estava conectando peças de um quebra-cabeça que poderia desmascarar não apenas o passado, mas seus futuros. Gal olhou para si, o desespero e a incerteza agora mais presentes do que nunca. A história deles, que já parecia tão complicada, apenas começou a se desdobrar com um nó ainda maior. O que essa mulher queria? Como ela se encaixava nessa trama crítica? Uma nova sombra pairava sobre eles, e a tempestade de dúvidas estava longe de acabar. Gal olhou nos olhos daquela mulher desconhecida. Um misto de medo e curiosidade a envolvia. Você? Quem é você? O que quer dizer com tudo isso? Ela sentia o coração acelerado, como se um novo mistério estivesse prestes a estourar a qualquer momento. A mulher respirou fundo, como se a verdade que estava prestes a revelar fosse pesada e, de alguma forma, dolorosa. Meu nome é Leia. Sou irmã de uma das vítimas do incêndio. E vocês estão envolvidos em algo muito maior do que imaginam. Suas palavras infundiam uma gravidade que pairava no ar, quase palpável. Zi, em um misto de pânico e confusão, interpelou. Como você pode saber disso? O que você quer de nós? A tensão crescia. As luzes da mansão pareciam piscar. Como que, sentindo a carga elétrica, esperamos estar seguros aqui? Você está nos dizendo que estamos em perigo? Que todo esse tempo... As palavras saíram tremidas. O medo era uma âncora em seu peito, afundando-a em incertezas. Antes que Leia pudesse responder, a mansão tremeu com um estrondo ensurdecedor. As janelas vibraram e um vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. O que estava acontecendo? Gal viu Zi dar um passo para trás, o rosto pálido, como se houvesse visto um fantasma. Naquele instante, a porta da entrada foi arrombada. Vários homens entraram, vestindo trajes escuros e com expressões determinadas. Era como se eles tivessem saído de um filme de ação. Mas a realidade era muito mais aterradora. Todos no chão. Um deles gritou, brandindo uma arma, e momentaneamente o tempo pareceu parar. Gal mal teve tempo de reagir antes que Zi segurasse seu braço, puxando-a para perto, seus olhos cheios de pavor. O que está acontecendo? A mente dela girava em um turbilhão, cada fragmento de paz se despedaçando. Eles estão atrás de quem sabe da verdade. Leia explicou, já se posicionando entre os intrusos e os dois. Vocês não podem deixá-los descobrir o que sabem, ou o incêndio não será nada comparado ao que eles planejam fazer agora. A sala estava um caos, e a adrenalina disparava nas veias de Gal. Os homens olhavam, assistindo, fazendo gestos com as armas. Vão se entregar, isso vai acabar agora, um deles ordenou. E a tensão se intensificou como um cabo prestes a se romper. Leia, Gal gritou, com o corpo congelado pelo medo. O que você sabe?
Qual é a verdade? Mas a mulher apenas olhou para ela, um misto de tristeza e resolução. Não é o que eu sei, mas o que você precisa descobrir. Você e Zi estão conectados de maneiras que não imaginam. As respostas que buscam estão mais perto do que pensam. E ali, em meio à confusão, uma sensação de incredulidade tomou Gao. Ela olhou para Zi e teve a certeza de que havia algo mais na história deles. Algo que estava fora do alcance da compreensão. A verdade poderia ser mais devastadora do que pensavam. Ao mesmo tempo, um grito estrondoso ecoou pelos corredores da mansão. Um alerta de que a situação estava prestes a piorar. Alguém precisa falar! Agora! O líder dos homens gritou. E ao mesmo tempo, Gao sentiu um nó se formando em sua garganta. Uma revelação estava prestes a emergir das sombras, mas ao custo de muito mais do que apenas suas vidas. O que estava realmente em jogo? A tensão continuava a crescer e cada segundo que passava parecia um século. Quem eram essas pessoas? E como a verdade que Leia mencionara poderia transformar tudo o que conheciam? Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um estrondo surgiu. Não de fora, mas algo se partindo no fundo da mansão. Era como se um passado enterrado estivesse ressurgindo, pronto para se revelar. As perguntas e incertezas se intensificavam, e a sensação de que o chão sob seus pés começava a desmoronar era inegável. O que viriam a descobrir poderia mudar não apenas a vida deles, mas a história que unia seus destinos de forma irrevogável. Gao olhava atentamente para Leia, suas palavras ainda reverberando em sua mente. Enquanto a tensão na sala aumentava, os intrusos estavam agitados e o ar estava carregado de medo e expectativas. Ela sentiu um frio na espinha, a ameaça mais palpável do que nunca. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Zi se colocou ao lado dela, uma barreira protetora, mas o olhar dele estava distante, perdido em confusão. Leia, o que você sabe? Por que você está aqui? Vocês não têm a menor ideia do que estão prestes a enfrentar. O incêndio, ele não foi acidente. O que aconteceu naquela noite foi uma armadilha para calar aqueles que sabiam demais. Leia afirmou seu olhar fixo nos intrusos. Um dos homens, identificado como líder, soltou uma risada seca. Chega de palhaçada! Temos que agir agora! Ele olhou direto para Gao, um brilho de maldade nos olhos. Sabemos o que você esconde. Eu não escondo nada! Gao gritou, sua voz ecoando pelo salão. Mas a verdade era que ela sentia que poderia ter muito a ver com tudo, e o peso disso a esmagava. O que ela sabia? O que realmente acontecera naquela noite fatídica. Leia, com a adrenalina pulsando, avançou um passo. Se vocês forem levá-los, levem também a verdade. Sabem quem realmente estava por trás disso. Está focando em quem jogou o fósforo. Nesse momento, algo gelado percorreu a espinha de Gao. Naturalmente conectou as palavras de Leia às memórias que ela tentava enterrar. Não, não é possível. Seu coração disparou. Imagens de sua antiga vida, de seus dias antes do desastre, passaram por sua mente como flashes de um filme. O rosto de alguém esquecido surgiu e ela sentiu um nó se formar no estômago. Os homens riam e cercavam, como se o tempo estivesse escorrendo entre seus dedos. Então você sabe quem estava por trás de tudo isso? O líder indagou, a voz carregada de desdém. E nesse embate de nervos, uma das janelas estourou com um som ensurdecedor. Gao sentiu um estilhaço de vidro próximo a seu rosto, e ela se encolheu. Mas os intrusos pareciam distraídos. E a atenção deles franziu em Leia. Você não pode levar tudo isso para o seu túmulo, Leia! Gritou um dos homens, a raiva em sua voz ecoando como um trovão. Diga o que você sabe.
e de uma maneira insensata, foi como se uma corrente fosse quebrada. Leia olhou de volta, seu rosto contorcido por uma máscara de dor. A verdade sobre o incêndio é que alguém muito próximo de você, Gal, estava envolvido. Ele manipulou tudo isso para apagar a verdade. Seu nome é Rafael. Gal congelou. Rafael, o nome trouxe uma onda de lembranças. Seu irmão, o irmão que ela não via há anos, porque depois que a tragédia aconteceu, ele desapareceu como uma sombra engolida pelo escuro. Não, isso é impossível. Ele estava longe. Ele não teria feito isso. A negação se encheu de desespero. Os homens começaram a se mover, a tensão aumentando. Precisamos ir agora! Um deles gritou, sua paciência se esgotando. O caos estava à vista, e Gal sentiu-se presa entre os fragmentos de seu passado. Me diga que isso não é real! Gal suplicou a Leia, enquanto a pressão parecia aumentar. O que você quer dizer com que meu irmão estava envolvido? Ele estava na cena. Ele tinha motivos. Muitas informações sobre o que estava acontecendo. O incêndio foi um ato desesperado e traiçoeiro. A voz de Leia carregava o peso de um mundo abalado. Ele fez isso para silenciar aqueles que poderiam expor a verdade sobre a família de Z. Você está mentindo. Gal gritou, cada palavra saía como um grito de aflição. Você tem que escolher, Gal, entre a verdade e a ignorância. O que está em jogo é maior do que vocês. Nesse momento, algo mudou no olhar de Z. A súbita dúvida e tristeza refletiam aos olhos dele. Gal, se isso for verdade, eu nunca imaginaria que meu pai tivesse algo a ver com isso. Ele balançou a cabeça. Um misto de dor e incredulidade estampado em seu rosto. Mais uma vez, os homens se aproximaram. E a sensação de que o tempo estava se esgotando envolvia o ambiente. O chão parecia ruir, e Gal sentiu que qualquer movimento errado poderia ser fatal. Precisamos sair agora! O líder dos homens gritou e nesse impulso tudo começou a desabar. As portas eram quebradas e a casa tremeu, como se estivesse sob um ataque. Corre! Gal gritou, puxando-se para fora, seu coração a 1000 por hora. As revelações ecos na mente. O incêndio, Rafael, a verdade. E o que mais estava escondido nas sombras? Enquanto eles seguiam, a certeza de que tudo estava prestes a desmoronar dominava seu pensamento. Não havia lugar seguro, nem para onde correr. E o desconhecido se desenrolava à frente, sombriamente. As respostas pareciam se afastar. E tudo que Gal sabia a partir de hoje mudaria para sempre. Querendo fugir da verdade, o passado a esmagava, e as ratos de sombras começavam a cercá-los. Mais uma vez, o futuro parecia um mistério, e o que viria a seguir poderia ser a última chance de salvarem a si mesmos, ou o fim de tudo. Gal puxou Z, seu coração ainda acelerado com a revelação, enquanto os intrusos se aproximavam. O pavor dominava a sala. Ela precisava encontrar uma saída. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Leia, com um olhar intenso, gritou: a verdade não pode ficar escondida. Não deixe que esses homens levem vocês. Sem conseguir se afastar, Gal viu Z levantar sua mão suplicante, mas a atmosfera estava carregada. O líder dos invasores, com um olhar afiado, gritou: silencie essa mulher! Você não sabe onde está se metendo. O que vocês querem de nós? Gal disparou, as mãos tremendo, a raiva se misturando com o medo. O líder deu um passo à frente e um sorriso frio cruzou seu rosto. Queremos que descubram o que estão dispostos a perder. A resposta está na verdade que vocês tentaram enterrar. A tensão crescia como um maremoto prestes a atingir a costa. Gal respirava rápido,
seus pensamentos girando. O incêndio, Rafael, tudo estava interligado. Um quebra-cabeça insuportável. Não, você está errado. Rafael não poderia ter feito isso. O que você sabe sobre ele, Gal? Perguntou Leia, seu olhar implícito carregado de dor. Gal hesitou. Era um misto de lealdade e traição que a atormentava. Mas antes que pudesse responder, novos passos ecoaram. A porta da mansão, que parecia um abrigo, foi estourada novamente. Dessa vez, uma figura familiar entrou na cena. Rafael! Ele estava ali com a expressão séria e algo no seu olhar fez o sangue de Gal congelar. Você não deveria ter voltado, Rafael! Gritou Leia, imperativa, como se estivesse no meio de um vendaval. É hora de esclarecer tudo, Rafael declarou, olhando diretamente para Gal. Ela não conseguia acreditar. Ele não era um estranho, era seu irmão. E ele havia voltado no meio desse caos. Gal sentiu o mundo desabar. Você não deveria estar aqui. O que você fez, Rafael? A pergunta cortou como uma faca, sua voz trêmula. Rafael olhou para Zi e para Leia, o que fez as nuvens de tensão crescerem ainda mais. Eu não sou quem você pensa que sou, Gal. E a verdade machuca mais do que você imagina. Nesse momento, sua frase parecia dançar no ar, ecoando como um aviso, e o silêncio se instalou. O líder dos homens, parecendo surpreso, começou a rir. Olha só quem chegou! O homem que queimou nossas vidas com a mesma mão que escreveu a história que você acredita. A afirmação chocou Gal. O quê? O que você quer dizer? Você se foi, Rafael. Achou que poderia simplesmente desaparecer. Mas pessoas como você sempre retornam amarradas à culpa. O homem disse, o olhar ameaçador. Gal respirou fundo, sua cabeça girando. Rafael estava envolvido de uma forma mais profunda do que ela jamais imaginou. Você teve um papel nisso tudo? A incredulidade tomava conta dela no instante em que essas palavras saíram. Quando o incêndio aconteceu, eu fui empurrado para o abismo. Eu não sabia que iria acabar com outras vidas. Rafael admitiu, a voz pesada como chumbo. Deram a entender que eu poderia passar a vida tentando apagar o fogo. Mas a realidade, Gal, é que eu estava queimando por dentro o tempo todo. A atmosfera parecia explodir quando a verdade começou a se revelar. O desejo de entender era mais forte que o medo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora ecoou na mansão. As paredes tremiam e o chão se partia, como se a própria casa estivesse desmoronando sob a pressão. No caos, Gal agarrou a mão de Zi. Precisamos sair agora! As chamas começavam a aparecer em lugares que pareciam seguros momentos antes. Pedaços de madeira caíam perto deles como se o destino estivesse em jogo. Rafael gritou, sigam-me, eu conheço uma passagem. Gal hesitou, seu coração dividido, mas não havia tempo. Eles correram, a casa se desintegrando ao redor, a verdade pressionando suas costas. Então uma sombra atingiu Gal e ela encontrou o olhar de Leia, que estava parada, paralisada. Você precisa entender, Gal. A verdade pode ser a única saída. Mas quando Gal olhou para trás, encolhida sob o peso das revelações, Leia estava com os braços abertos para os intrusos. Que você está fazendo? Gal gritou, horrorizada. Eu estou aqui para resolver isso. De uma vez por todas. A cena inteira claudicava em seu juízo. O que estava acontecendo?
A revelação apenas começava a se desenrolar. E o tempo voava como um grito de alerta. E agora tudo que Gal sabia parecia despedaçar-se, deixando uma única pergunta pairando no ar. Até onde a verdade poderia levá-los? Gal puxou-se, o coração acelerado com a revelação. Enquanto os intrusos se aproximavam, o pavor dominava a sala. Precisamos sair-se! Agora! As chamas começaram a lamparinar ao redor. E em um instante, a mansão, que há pouco parecia um refúgio, transformava-se em uma jaula em chamas. É muito perigoso aqui! Zee gritou de volta, o rosto pálido. Não havia tempo para ponderar. Eles precisavam correr. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, Leia, com um olhar intenso, gritou: A verdade não pode ficar escondida. Não deixem que esses homens levem vocês. Que você está dizendo? Gal questionou, seu coração palpitando de ansiedade. A percepção de que o tempo se esgotava a consumia. Se vocês querem conhecer a verdade, então a verdade deve vir à tona. Estou fazendo isso para vocês. A voz de Leia ressoava com firmeza, mas o terror em seus olhos contradizia suas palavras. Você não pode fazer isso, Gal gritou, a pressão crescendo como um turbilhão ao seu redor. O líder dos invasores riu, seu semblante se iluminando com um ar desdenhoso. Se você quer que eles conheçam a verdade, por que não começa você mesma, querida? Antes que Gal pudesse processar suas palavras, a atmosfera volatilizou. A porta se abriu com um estalo e, em um segundo, uma figura familiar entrou na sala. Era Rafael, e nesse momento o céu pareceu desabar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Gal sussurrou, o pânico misturando-se com um fio de esperança. Mas a expressão de Rafael era sombria, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Eu vim para resolver isso de uma vez por todas, ele respondeu, sua voz tensa. Eu não tive escolha. Gal sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras de Rafael cortando mais profundo do que qualquer faca. Resolve o quê? O que você fez? Os homens se aproximaram, o ambiente eletricamente carregado, e entre os barulhos de vidro quebrando e as chamas, a verdade começava a emergir. Rafael olhou para Leia. Você não devia ter vindo, Leia. Você jogou tudo isso fora. A tensão disparou, e Leia, antes confiante, hesitou. Mas eu não posso deixar que isso fique em segredo. Você precisa saber a verdade. E nesse instante, algo inimaginável aconteceu. Um dos homens retirou uma arma, apontando diretamente para Rafael. O tempo parecia flutuar. A sala congelou enquanto a realidade se desdobrava em câmera lenta. Diga-nos a verdade ou os dois vão pagar por isso. A súbita revelação de que Rafael poderia ser um traidor retorcido pelo desespero fez o ar se tornar escasso. Gal sentiu um nó na garganta, um grito preso na boca. Rafael, você não pode deixar isso acontecer. Com os olhos fixos em Gal, Rafael balançou a cabeça. Seu olhar expressava tormento. Ocorreu um erro, Gal. Um erro que não pode ser corrigido. Mas vocês precisam entender, eu não estou do lado deles. O choque tão profundo quanto um abismo encheu o espaço. A verdade estava prestes a eclodir, mas a revelação se misturava ao temor que Gal sentia. Você está dizendo que está falando a verdade? Depois de tudo? Antes que qualquer um pudesse processar, uma explosão ensurdecedora reverberou pela mansão. O teto estremeceu, pedaços de madeira e gesso caindo como chuva de destruição. Gal agarrou Zee, mas antes que pudessem escapar, Leia colocou-se à frente. Não deixem que a verdade se esconda.
Eu vou desmascará-los! Leia, não! Gal gritou, mas o instante seguinte fez tudo parecer um pesadelo. Leia, em um ato inesperado, aprofundou a mão na bolsa, retirando algo pequeno e brilhante. Uma demonstração de coragem ou loucura? Isso precisa ser feito agora! Em um movimento rápido, ela lançou o objeto ao chão e uma luz intensa iluminou toda a sala. Gal ficou paralisada, seus olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que via. Um dispositivo de gravação. O que você fez? Foi isso que precisava ser feito. A verdade vai e vai expor tudo! Leia gritou, enquanto o ambiente se distorcia em meio ao brilho. Mas nesse momento de desespero, uma sombra se moveu rapidamente pela sala. Um dos homens se lançou para a frente, mas já era tarde demais. O dispositivo havia capturado tudo. O olhar de Gal se cruzou com o de Zi. A compreensão de que naquele instante tudo o que tinham se tornaria um caos. A verdade estava prestes a sair à luz, e enquanto o passado se desdobrava, o futuro deles dependia agora de segredos revelados. Agora não há volta! Rafael gritou. E nesse instante a vida de todos presentes estava prestes a mudar de maneiras que eles nunca poderiam prever. O que aconteceria a seguir? Gal olhou para a porta e viu uma saída possível, mas a certeza de que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma a paralisava. Como poderiam escapar desse labirinto de verdades e mentiras? Gal puxou-se, o coração acelerado com a revelação. Enquanto os intrusos se aproximavam, o pavor dominava a sala. Precisamos sair, Zi! Agora! As chamas começaram a lamparinar ao redor, e em um instante a mansão, que há pouco parecia um refúgio, transformava-se em uma jaula em chamas. É muito perigoso aqui! Zi gritou de volta, o rosto pálido. Não havia tempo para ponderar. Eles precisavam correr. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, Leia, com um olhar intenso, gritou: A verdade não pode ficar escondida! Não deixem que esses homens levem vocês. O que você está dizendo? Gal questionou, seu coração palpitando de ansiedade. A percepção de que o tempo se esgotava a consumia. Se vocês querem conhecer a verdade, então a verdade deve vir à tona. Estou fazendo isso por vocês! A voz de Leia ressoava com firmeza, mas o terror em seus olhos contradizia suas palavras. Você não pode fazer isso! Gal gritou, a pressão crescendo como um turbilhão ao seu redor. O líder dos invasores riu, seu semblante se iluminando com um ar desdenhoso. Se você quer que eles conheçam a verdade, por que não começa você mesma, querida? Antes que Gal pudesse processar suas palavras, a atmosfera volatilizou. A porta se abriu com um estalo, e em um segundo, uma figura familiar entrou na sala. Era Rafael, e nesse momento, o céu pareceu desabar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Gal sussurrou, o pânico misturando-se com um fio de esperança. Mas a expressão de Rafael era sombria, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Eu vim para resolver isso de uma vez por todas, ele respondeu, sua voz tensa. Eu não tive escolha. Gal sentiu o chão se abrir sob seus pés, as palavras de Rafael cortando mais profundo do que qualquer faca. Resolve o quê? O que você fez? Os homens se aproximaram, o ambiente eletricamente carregado, e entre os barulhos de vidro quebrando e as chamas, a verdade começava a emergir. Rafael olhou para Leia. Você não devia ter vindo, Leia. Você jogou tudo isso fora. A tensão disparou, e Leia, antes confiante, hesitou.
Mas eu não posso deixar que isso fique em segredo. Você precisa saber a verdade. E nesse instante, algo inimaginável aconteceu. O líder dos homens, em um ato súbito, virou-se e disparou sua arma contra Rafael. O tiro cortou o ar, e o som ecoou pela mansão como um trovão. Gal gritou, o coração parando. Rafael! O tempo parecia congelar, enquanto Rafael caía, e o rosto de Gal se distorcia em dor. O impacto a atingiu como uma onda, deixando-a sem fôlego. Seu sangue fervia com medo e o pânico tomou conta. Não, ela sussurrou, as lágrimas surgindo. Mas antes que ela pudesse se mover, Leia se lançou à frente, segurando Rafael nos braços enquanto ele caía. Não! O que você fez? Ela gritou para o homem que disparou. O líder olhou para ela, os olhos frios, agora cercado pela confusão dos outros homens. Ele sabia demais. Ele estava tentando ajudar. Leia gritou, sua voz cheia de desespero. As chamas atrás deles pareciam subir mais alto, como se respondessem ao tumulto emocional instantâneo. Rafael, com uma expressão de dor, olhou para Gal, como se tentasse dizer mais. Estou tão desculpe. Suas palavras saíram arrastadas, quase inaudíveis. Gal se ajoelhou ao lado dele, seus dedos tremendo ao tocar sua face. Havia uma fragilidade ali, uma vulnerabilidade que ela nunca havia notado antes. E então, no meio do caos, uma nova revelação explodiu na mente de Gal. A verdade! Você soube sobre o incêndio, não foi? Você estava envolvido a ponto de... O olhar de Rafael se apagava, e naquele instante tudo começou a se encaixar. Ele sabia. Ele era parte do plano. Ele fez isso para se proteger. Gal, eu não queria... Os olhos dele se fechavam lentamente, e o desespero a envolveu como uma tempestade. A raiva começou a emergir, e seu coração pulsava com a dor da traição. Não! Você não pode me deixar assim! O líder dos homens avançou, e a tensão estava em ponto de ebulição. Matarem ele agora foi um erro. A voz dele reverberava como um eco. Gal sentiu um nó se formar na garganta, e então, em um último ato, Leia ergueu algo acima de sua cabeça. Não era apenas um dispositivo, mas uma arma. A verdade será revelada, e você não pode deter isso. E ao puxar o gatilho, o mundo ao redor dela se despedaçou novamente. Um flash ofuscante iluminou a sala antes que tudo ficasse escuro. Gal estava no chão, com os ecos de gritos e fumaça ao seu redor. A confusão dominava, e com isso a lembrança da traição se fixou na mente dela. A verdade, as palavras cessaram, mas a pergunta pairava no ar. Era realmente tudo uma conspiração? O impacto foi brutal, e nesse instante, Gal entendeu que tudo poderia ser uma grande mentira. Até mesmo o amor que sentia. O que viria a seguir? O futuro era nebuloso e o abismo de incerteza a consumia. As sombras dançavam entre eles, e com o coração na boca, Gal percebeu que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. O jogo estava apenas começando. O impacto foi brutal. O dispositivo explodiu em uma luz intensa, preenchendo a sala com um brilho ofuscante. A sensação era como um trueno entre paredes de vidro, um símbolo de tudo que estava prestes a desmoronar. Gal observava, paralisada, enquanto o calor da explosão a atingia de cheio. A fumaça invadiu o ambiente, entrelaçando-se com os gritos e o pânico,
criando um cenário de caos. Rafael estava no chão, a cor em seu rosto sumindo rapidamente. Rafael, não! Gal gritou, o desespero consumindo cada parte dela. Leia, cercada pela confusão, se virou e gritou: ele precisa de ajuda! Rápido! Mas o primeiro eco do disparo ainda estava ecoando em sua mente. O líder dos homens olhou ao redor, tentando processar o que havia acontecido. Ele foi pego de surpresa, mas isso não duraria. Gal podia ver a raiva crescendo em seu olhar. Você colocou tudo a perder. Ele rugiu. Os outros homens começaram a se mover mais rápido. Precisamos limpar essa cena. Um pavor absurdo tomou conta de Gal. Ela puxou Z e juntos tentaram encontrar uma saída, mas as chamas estavam se espalhando. Havia um calor intenso atrás deles, aumentando a pressão no ar. O que estava acontecendo? O que mais poderia dar errado? Rafael contorcia-se no chão. As palavras que ele tentava articular eram arrastadas e cheias de dor. Eu não queria. Não era minha intenção. Ele drenava as energias de seu corpo. Para de falar! Gal implorou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vamos! Precisamos sair daqui. Mas cada movimento dela parecia mais lento, como se o tempo estivesse contra ela. E então a verdade se infiltrou pela mente de Gal como um veneno. E se Rafael estivesse mais profundamente envolvido do que ela imaginava? A confiança que tinha nele começava a ruir. E a sinalização de que havia algo mais, algo terrível, deixou o coração dela acelerado. Ele pode ter criado isso. Ele é parte disso. Rafael, você estava por trás de tudo, não é? Gal perguntou. Sua voz tremia. Mas a raiva começou a substituir a tristeza. Você sempre sabia. Tudo isso. O olhar de Rafael encontrou o dela, e por um momento ele parecia perdido. Não, Gal, eu não sou o que pensam. Eu estava tentando proteger. Mas o que ele estava tentando proteger? O que estava escondendo? Antes que pudesse haver uma resposta, uma nova onda de gritos ecoou pela sala. E Leia se virou freneticamente. Precisamos ir! Rápido! E em um movimento, ela puxou Gal e Z para longe. Quando todos os homens começaram a se aproximar, determinados a capturá-los. E naquele momento caótico, Leia disparou em direção à porta dos fundos, arrastando os dois. Gal sentia como se estivesse em um pesadelo onde não havia como acordar. O que estava acontecendo? Rafael tinha se tornado um inimigo? Estava minando a confiança que uma vez tiveram? Leia, o que você realmente sabe? Gal gritou enquanto corriam. As paredes pareciam quebrar ao redor deles, como se a mansão estivesse morrendo junto com os segredos que ela guardava. Cada passo que davam deixava claro que estavam correndo contra um relógio que fazia tic-tac em um ritmo acelerado. Ao se jogarem para fora, Gal olhou para trás e viu o que nunca esperava. Os homens estavam fugindo também. Mas não eram apenas os homens. Um fogo começou a lamparinar na direção de onde estavam, devastando a casa. E no meio de toda aquela fumaça, uma imagem surgiu. Um carro. E dentro dele, Rafael. Ele estava atrás do volante, e o olhar que ele tinha era de alguém que estava se despindo de um disfarce. Por que você está fugindo? Gal gritou, o pânico em sua voz. Ele olhou para ela, e em um instante tudo se transformou. Por que eles não podem descobrir a verdade? Precisamos ir, Gal. Há muito jogo, e eu não posso deixar você para trás. Mas a urgência de sua voz estava carregada com uma força que parecia assumir o controle, e uma verdade inaudita ecoou em sua mente. Quem era realmente Rafael? Ele era um traidor ou um protetor? Aquela batalha interna balançava no fundo.
E antes que pudesse responder, as chamas começaram a engolir a mansão atrás deles. Você precisa confiar em mim, Rafael gritou. E Gal, com o medo apertando seu peito, hesitou. Agora, o que ela realmente sabia? Onde estavam os limites? Todo o seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. E em meio à tempestade de revelações, o que seria a verdade agora? As dúvidas a cercavam como sombras na escuridão. E a resposta que ela tanto queria saber ficou distante como um eco. Gal puxou Z, sua respiração rápida e desesperada enquanto fugiam da mansão em chamas. A fumaça subia como serpentes fatídicas, e o calor era insuportável. Rápido! Precisamos chegar ao carro! Ela gritou, sentindo cada batida do coração ressoar na mente. Rafael estava atrás deles, impotente, sua figura uma sombra têmula no meio do incêndio. Gal! Ele gritou, mas a voz dele se perdia no ruído das chamas. Z puxou Gal para um lateral e, por um instante, pararam para olhar. A cena era de trágica beleza. A mansão, aquele lugar que antes parecia um refúgio, agora se tornava uma prisão ardente. O que vamos fazer? Ele perguntou, o olhar dele cheio de frustração e medo. Eu não sei. A verdade a atingiu de novo, esmagadora. Rafael estava tão profundamente mergulhado naquela trama que não havia como escapar. Precisamos deixar isso para trás. Gal sussurrou, sentindo que a confiança em seu irmão se despedaçava. Mas antes que pudessem agir, Leia apareceu, já carregando o semblante de determinação. Gal, você não pode virar as costas para a verdade. Ele precisa de você. A história dele é mais complicada do que você imagina. Ela gesticulava em direção a Rafael, que agora se aproximava com um olhar perdido. Ele fez isso. Gal quase grita, a raiva misturada com desespero. Ele é parte do problema. Não! Rafael a interrompeu com a voz firme, mas debilitada. Eu era um peão, fui manipulado. Eles não podem saber que eu voltei. Ele estava pálido, mas a fúria em seus olhos contradizia a fraqueza física. O líder dos homens que invadiram a casa começou a se aproximar, e a tensão era palpável. Onde estão vocês? Vamos acabar com isso agora! Sua voz ressoou ameaçadoramente, e Gal sentiu um frio na espinha. Precisamos ir! Agora! Leia insistiu, puxando Gal e Z. Mas Rafael hesitou. Ele olhou nos olhos de Gal, um silêncio pesado entre eles. Confie em mim, por favor. Eu nunca quis que isso acontecesse. A verdade pode ajudar todos nós a encontrar paz. Gal estava consumida pela dor e confusão. Como ela poderia confiar naquele que poderia ter causado tanto? Mas no fundo, havia um pingo de algo. A esperança de que Rafael pudesse ser sincero, de que ele pudesse redimir-se. Uma parte dela queria acreditar que ele não era inteiramente mau. Com um olhar resignado, ela deu um passo à frente. Eu não vou deixar você para trás. Como podemos resolver isso juntos? As palavras voaram de sua boca antes que ela tivesse a chance de se arrepender. Rafael sorriu, mas a expressão era em parte aliviada e em parte desesperada. Há uma passagem secreta pela antiga biblioteca. Eu posso te mostrar. Temos que sair antes que eles descubram que estou aqui. O líder deles gritou novamente, mais próximo agora. Vocês acham que podem fugir? A ameaça cortava o ar, mas Gal sentiu uma centelha de coragem. Vamos! Ela gritou, puxando Z para seguir Rafael. A corrida foi frenética, passando por corredores e escadas, enquanto o calor das chamas a seguia com insistência, cada passo ecoando como um tambor de guerra. Finalmente, chegando à biblioteca, Rafael empurrou uma estante, revelando uma passagem escura.
Aqui! Ele exclamou. Gal hesitou e a dúvida apertou seu coração. Mas as chamas ecoavam. Não havia outra escolha. Dentro do túnel apertado, a escuridão parecia absorver os medos, mas ao mesmo tempo havia a promessa de liberdade. Eu vou buscar ajuda, Leia disse, antes de se afastar rapidamente para checar se havia segura. Gal olhou para Rafael e se, respirando fundo. O que faremos se esse lugar for só uma armadilha? A insegurança era palpável. Você precisa confiar em mim, Rafael disse, com sinceridade nos olhos. A verdade está mais perto do que você pensa. Por um instante, Gal refletiu sobre tudo o que tinha passado. As feridas, os segredos e aquelas chamas. Ela precisava saber. Eu vou confiar, ela sussurrou, o coração ainda pesado, mas disposta a seguir em frente. Enquanto avançavam pelo túnel, os ecos de suas esperanças e medos se misturavam. E, por enquanto, eles estavam juntos, lutando contra o desconhecido. Mas uma nova pergunta surgiu em sua mente. Qual verdade esperava por eles quando emergissem do outro lado? O silêncio tomou conta, apenas interrompido pelo som distante das chamas e dos gritos abafados. Aventura e mistério à frente. E Gal sabia que a jornada estava longe de acabar. E se você chegou até aqui, não perca a chance de fazer parte da nossa história. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero saber o que você está pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisa.